Pessoal, como fazer as pessoas te enxergarem como autoridade sem você precisar dizer uma palavra? Tudo bem que esse título ficou um pouco chamativo, porque é óbvio que você vai precisar falar alguma coisa, você vai precisar escrever alguma coisa, você vai precisar publicar alguma coisa, então seria impossível as pessoas te enxergarem como uma autoridade se você não fizer isso. Imagina se eu vou fazer um vídeo sem eu falar nada, além, né, das pessoas não me enxergarem como autoridade, muito provavelmente elas iam, sei lá, achar que eu deveria ser internado em alguma instituição psiquiátrica, né, sei lá, se eu só ficasse gesticulando aqui sem nenhum sentido. Então não é isso que eu quero dizer para você. O que eu quero dizer é o seguinte: se você precisa a toda hora, a todo momento, em todo o conteúdo que você faz, você precisa se afirmar como uma autoridade, que você é isso, que você é aquilo, que você conquistou isso, que você conquistou aquilo, então muito provavelmente você não é uma autoridade. Isso aí a Margaret Thatcher falava, esse conteúdo veio na minha cabeça por causa de uma frase famosa da Margaret Thatcher, que ela falava que se uma dama precisa estar a todo momento precisando provar que ela é uma dama, então muito provavelmente ela não é uma dama. Então você não precisa fazer certas coisas para as pessoas olharem para você e enxergarem você uma autoridade. Obviamente que a gente está falando isso para as pessoas que criam conteúdo aqui na internet, querem vender seus produtos, querem vender seus serviços, mas muitas das coisas que eu quero ensinar aqui para você nesse conteúdo, você vai poder aplicar para a sua vida inteira. Tá? Isso é sempre o intuito dessas, não é nem aula, né? Mas desses conteúdos que eu faço aqui para vocês, são coisas que eu pego aqui para a minha vida e aplico, né, nos meus negócios e falo, né, para os meus clientes. Eu queria que você aplicasse aí na sua vida também. Eu quero compartilhar com vocês 6 princípios de como que você pode ser percebido como uma autoridade. Isso é extremamente importante para você que quer vender na internet. Você tem que se posicionar como uma autoridade única. Você tem que se posicionar como a grande referência na cabeça das pessoas, na cabeça das pessoas que te acompanham. Se você não fizer isso, você vai ser apenas mais um na multidão. Então anota essas 6 coisas, por favor, que eu quero passar para vocês. Então pega um papel, uma caneta ou salva esse vídeo para você poder ver depois, que vai ser bastante importante e eu ouso dizer que você vai me agradecer muito depois se você aplicar esses conhecimentos aí no seu negócio, beleza? Independente do nicho que você desenvolve, independente do negócio que você faz parte. Então a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é o seguinte: e por que eu fico toda hora batendo na tecla da importância da gente criar conteúdo na internet, da gente fazer vídeos no YouTube, da gente publicar coisas no Instagram, da gente publicar vídeos lá no TikTok, da gente escrever artigos lá no LinkedIn, fazer qualquer coisa que nos coloque em evidência, que nos mostre, e que mostre, né, para as pessoas que a gente sabe do que a gente está falando. Por que isso? Tem a ver com essa primeira coisa que eu quero falar com você, que o teu conteúdo revela quem você é, antes de você falar qualquer palavra. Então, você não precisa e não deve ficar falando como muita gente bate no peito: olha, eu consegui fazer isso, né, fazer aquilo, eu sou a pessoa responsável e tal. Normalmente quando a pessoa faz esse tipo de autopromoção, ou é um sinal de baixa autoestima, que ela precisa estar a todo momento, né, afirmando alguma coisa. Às vezes ela conseguiu realmente fazer as coisas, né, mas a percepção que as pessoas têm desse tipo, né, de conteúdo, desse tipo de pessoa, é uma percepção errada. Né? Você acaba passando para as pessoas um sentimento diferente daquilo que você provavelmente está querendo passar. Então você não precisa ficar falando, né, de todas as coisas que você conseguiu conquistar. Faça isso através do seu conteúdo. Então, sobre este assunto, sobre esse primeiro exemplo que eu quero dar aqui para você, que o teu conteúdo revela quem você é, presta atenção nisso. Você tem que publicar conteúdo que mostre processos reais. Você pode colocar bastidor das coisas que você está fazendo, estudos, né, livros que você está lendo, podcast que você está escutando, coisas que você está aprendendo, reflexão. Isso aí vai mostrar que você tem vivência do assunto e não fica só na teoria. Né? Você não está simplesmente regurgitando coisas teóricas que você ouviu outras pessoas falar ou produzir conteúdo em cima disso também. Você vai estar mostrando para as pessoas que você realmente sabe do assunto e sem você precisar ficar batendo no peito, falar que você é a última bolacha do pacote. Então não precisa fazer isso, não deve fazer isso. Faça isso através do teu conteúdo. Outra coisa, a gente usar a estética e o tom da voz de forma alinhada, principalmente para quem faz vídeo. Isso é muito importante. Então tudo comunica. A gente já vai falar sobre isso também. Tudo comunica.
Então, a roupa que você veste comunica, o ambiente onde você está comunica, a forma que você fala se comunica. Por isso que uma das coisas que eu tenho estudado bastante ultimamente é sobre comunicação e oratória. Isso tem muito a ver com essa forma de persuasão, né? Da forma que a gente vai persuadir as pessoas. A gesticulação que você faz quando você está criando, às vezes, um conteúdo em forma de vídeo, o tom da tua escrita quando você vai fazer uma publicação lá no LinkedIn, a maneira como você tira suas fotos que você coloca lá no teu Instagram, tudo vai comunicar. Então você não pode achar que você pode fazer as coisas de qualquer jeito e achar que as pessoas não vão perceber. Então tome muito cuidado na sua comunicação oral, na sua comunicação visual, na forma como as pessoas percebem você, porque tudo isso que a gente está falando tem a ver com percepção de valor. Tá? E a última coisa nesse primeiro ponto aqui que eu anotei é que a constância estratégica, tá? Não tem a ver só com frequência, tem a ver com a constância, né? Dá credibilidade maior, né? E ela fala por você. Então, sempre que você posta algum conteúdo, você faz isso de uma forma consistente, e as pessoas elas estão vendo que você está falando sobre aquele assunto de uma forma consistente, você está lá. Às vezes você não consegue postar todos os dias, mas postando 2, 3 vezes na semana, você está sempre falando sobre aquele assunto, automaticamente essas pessoas vão relacionar você com uma autoridade, independente do nicho que você desenvolve. Se você é uma profissional que, sei lá, faz design de unhas, por exemplo, e você está sempre postando conteúdo sobre tendências de design de unha, gel que as pessoas usam lá na unha que fica mais resistente, não entendo nada disso, tá, pessoal? Tá vendo na minha cabeça coisas que eu já ouvi falar por aí. Sei lá, coisas de design de unha, que as pessoas de design de unha elas publicam. Se você está sempre publicando isso, sem falar, nossa, eu sou a melhor designer de unha do interior, de não sei de onde, olha, fiz isso, você não precisa falar isso. Poste conteúdo que mostre que você sabe o que você está dizendo. Isso daí, quando as pessoas estiverem consumindo seu conteúdo, elas vão olhar e falar, nossa, aquela pessoa manja muito sobre design de unha. Eu vou querer comprar aquilo que ela está oferecendo, eu vou comprar o produto, eu vou comprar o serviço dela, eu vou acompanhar ela, eu vou compartilhar as coisas dela. E aí você começa a se tornar uma autoridade aos olhos das pessoas sem precisar ficar batendo no seu peito. Beleza? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, os resultados falam mais do que promessas. Então tem gente que promete um monte de coisa. Prometer é muito fácil, né? Eu poderia vir aqui e prometer para vocês que vocês ficariam ricos em 30 dias utilizando esse hack, né, do marketing digital, ou você ficaria milionário, né, sei lá, em 6 meses utilizando marketing de conteúdo, porque você conseguiria atrair muitos clientes, poderia fazer isso, tá? Isso é uma promessa. Mas o que eu tenho que dizer para você? Como é que eu vou convencer você que você deve ter o seu próprio negócio, você deve produzir conteúdo, que é o meu caso, né? As pessoas que me acompanham aqui estão interessadas nisso, mostrando casos reais, mostrando resultados. Então, estou sempre postando conteúdo a este respeito, como é que a gente faz para a gente construir audiência, como que a gente faz conteúdos que vão transformar o nosso conhecimento em dinheiro, em produtos que você pode oferecer. Então, eu mostro o resultado, né? Eu falo dos resultados dos nossos alunos, falo de resultados, às vezes, dos nossos clientes, alguns deles, principalmente lá nos stories, né? Lá no Instagram, a gente está sempre falando. Então não adianta a gente ficar fazendo promessa. Promessa qualquer um pode fazer. Ah, você pode perder, sei lá, 10 quilos em uma semana com a minha dieta. Você vai investir aqui, você vai dobrar o seu capital em não sei quanto tempo, sabe? Isso são promessas e podem ser promessas vazias. Mostre resultados. Você vai falar mais alto do que qualquer outra coisa e vai transformar você numa autoridade aos olhos das pessoas. Então você deve transformar, né, utilizar histórias de clientes, transformação, né, de clientes, de alunos, ou através de histórias de você mesmo, coisas que você passou e que você pode comunicar, né, com as pessoas. Você pode mostrar provas sociais discretas, não precisa ser nada tão exorbitante, porque isso aí vai dar uma disparidade às vezes, né? As pessoas vão olhar aquilo e vão achar que elas não conseguem fazer. Então tem muita gente que fala, olha, eu comecei a produzir conteúdo e em uma semana, sei lá, meu canal no YouTube foi monetizado. Isso é possível? Claro que é possível, totalmente possível. Tem um monte de gente que faz isso. Mas tem muita gente que fica meio com o pé atrás. Fala, poxa vida, já estou 6 meses tentando fazer as coisas aqui, não consigo fazer o que ele está fazendo. Pô, o cara lá em uma semana consegue fazer? Então, mostre resultados, né? Mas mostre resultados reais. Uma dona de casa que conseguiu ter resultado, que às vezes foi uma coisa muito bacana para ela, né? Mas as pessoas conseguem se conectar com isso. Não deixa uma coisa muito distante da realidade das pessoas, porque
É totalmente possível você ficar milionário com marketing digital, totalmente possível e desejável. Mas tem gente que às vezes não conseguiu vender a R$ 1 na internet, não sabe nem como é que faz para vender, não sabe como é que transforma conhecimento, por exemplo, em produto, não sabe como é que faz tráfego, não sabe nada disso. Então, às vezes você prometeu uma coisa, que a pessoa vai ficar milionária, a pessoa fica um pé atrás. Então, coloque provas mais pé no chão, assim, para as pessoas poderem ver. A não ser que foi uma coisa muito extraordinária, você falou, olha, esses resultados não são típicos, já vou garantindo aqui para vocês, é possível, mas não queira fazer isso, né? Normalmente o que as pessoas conseguem é esse tipo de resultado, só para você poder se inteirar, né? E você conseguir também. A terceira coisa que eu quero mostrar para vocês, quero falar aqui para você, é que a sua presença visual é o seu cartão de autoridade. Como eu já falei, tudo comunica. Então, o seu branding pessoal, a sua marca pessoal, ela começa com uma questão chamada coerência, tá? Então, você tem que ficar preocupado com as fotos que você coloca lá no seu Instagram, com as cores que você utiliza, né? Com a forma como você se comunica, se você for fazer conteúdos em vídeo, tudo vai se comunicar, tá? Tudo, você não pode achar que a sua presença visual não é importante. As pessoas não podem olhar para as aparências, Thiago. A gente não pode julgar um livro pela capa. Beleza, acho isso muito bonito, mas posso jogar a real aqui para você. A gente julga. A gente está todo momento, a gente está julgando. E é uma coisa que é inconsciente. Antes da pessoa abrir a boca, você vai olhar e falar, cara, essa pessoa é confiável, essa pessoa não é confiável, essa pessoa sabe o que está falando, essa pessoa não sabe o que está falando. Pelo jeito como ela se veste, pela forma como ela se expressa, pela maneira como ela se comporta. Então tome muito cuidado com o seu visual. Você está vendo que eu estou sempre, né, em todos os conteúdos que eu apareço, eu estou sempre procurando estar, né, bem vestido, nada muito exuberantemente, eu estou sempre com camisa preta, que até facilita aqui o trabalho. Eu estou num ambiente legal aqui no escritório, com um monte de livros, que tem a ver, né, com o meu público, a pessoa associa isso com questão, né, de sabedoria, de conseguir conhecimento, né, tudo está comunicando. Você não acha... Vocês não devem achar realmente que isso não é proposital, tá fazendo as coisas aqui, né? Tudo está comunicando aqui, a forma como eu me gesticulo, quando eu falo mais enfaticamente ou quando eu falo um pouco mais devagar, para as pessoas poderem entender melhor. Tudo isso é uma forma da gente se comunicar. É claro que não é visualmente, né? Estou dizendo aqui a respeito da fala, mas tudo está comunicando. Então presta muita atenção, né, nas coisas que você faz. Então o perfil visualmente alinhado, ele vai transmitir profissionalismo antes mesmo da pessoa, sei lá, falar um oi, para ligar a câmera e começar a falar alguma coisa. Antes de eu falar, oi pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo e tal, a pessoa já tem uma percepção na capa do vídeo, ou nos primeiros segundos do vídeo, ela vai ter uma percepção do que ela espera de um conteúdo, né, basicamente como isso daqui. Então o visual certo, ele ativa, tem um efeito que chama efeito halo, né, que ele parece autoridade, as pessoas percebem, né, como uma autoridade. Então, vai transmitir, né, o halo, o halo, né, em inglês, é como se fosse uma aura diferente, né, que as pessoas têm. Então, você transmite isso antes de você falar qualquer palavra, beleza? A quarta coisa, isso é extremamente importante também, eu digo sempre isso para os nossos alunos, que você não pode ser morno na sua comunicação. De forma nenhuma. Tem gente que fala, não, você não pode ser muito contundente nas coisas que você fala, porque você vai acabar afastando pessoas. Ótimo, afaste as pessoas que você não quer e faça da sua comunicação uma ponte que vai trazer as pessoas que você quer atrair para o seu negócio, que você quer atrair para o seu conteúdo, e para isso você tem que ter um ponto de vista forte. Então, quem domina um ponto de vista se torna uma referência. Quem domina uma narrativa, quem domina... quem tem uma personalidade forte e transmite isso através do conteúdo, né, vai conseguir, com toda certeza, se transformar uma referência. Então você tem que defender uma ideia central repetidamente, né, ter uma opinião firme e não uma opinião genérica. Então eu tenho várias opiniões firmes aqui sobre o que não se deve fazer na área do marketing, o que não se deve fazer na área de produção de conteúdo, o que deve ser feito. Contrario, às vezes, o que muita gente acaba falando. Olha, não faça dessa maneira. E muita gente falando para fazer assim. Eu acho que não é assim que tem que fazer. Eu acho que deve fazer dessa maneira. Então, não, sabe, conteúdos genéricos eles nunca vão ser, sei lá, não vão ser aceitos pelas pessoas. Porque, cara, isso aí eu acho em qualquer lugar. Quando você tem uma opinião diferente, fala, pô, esse cara aí tá falando alguma coisa
que contraria o senso comum. Ele não está falando mais do mesmo, né? Vamos ver o que ele tem para falar, a forma como ele pensa. E aí, se você tem um raciocínio bacana sobre aquilo, as pessoas falam, porra, esse cara tem um ponto de vista, eu vou seguir ele. Começa a seguir, começa a se tornar fã, e a pessoa vai comprar aquilo que você tem para oferecer. Normalmente é assim que acontece. Então você precisa ter um repertório de ideias, né? Você tem que ter coisas que são a priorísticas na sua mente, coisas que você realmente defende, suas crenças. Isso daí vai fazer com que as pessoas se conectem diretamente com você. Então, as pessoas que têm visão clara do mundo atraem outras que querem direção. As pessoas estão completamente perdidas, pessoal. Elas não sabem para onde ir, se elas vêm para cá, se elas vêm para cá, se elas vêm para cá. O que elas querem é alguém que lidere elas, que peguem na mão delas e falem, olha, nós vamos para cá porque eu já passei por este problema e é assim que a gente deve resolver. É por isso que, mesmo numa era de inteligência artificial, onde as pessoas conseguem ter informações, né, na ponta dos dedos, literalmente, elas perguntam, né, e você consegue ter as respostas, isso não é o bastante. As pessoas querem ter interações humanas e é por isso que a criação de conteúdo com humanidade, a criação de conteúdo com transparência, a criação de conteúdo sempre com coração realmente, vai fazer completamente a diferença daqui para frente. Eu tenho batido muito nessa tecla, aposto todas as minhas fichas nisso. Não há nada demais a gente utilizar as inteligências artificiais a nosso favor, para a gente ter ideias de conteúdo, para a gente ter ideia, né, das dores, né, que as pessoas estão passando, para a gente poder criar conteúdo em cima disso daí. Não tem problema nenhum. Eu mesmo faço isso, eu recomendo muito que você faça. Mas sempre tem essa parte de conexão humana. Né? Isso daí as pessoas estão carentes e quem fizer isso vai se destacar com toda certeza. Certo? Então, a quinta e a penúltima coisa que eu quero dizer aqui para você sobre essa questão de autoridade, a gente transmitir autoridade mesmo sem a gente falar nada, né? A gente transmitir isso de forma inconsciente, é que a autoridade ela é construída pela maneira que você educa as pessoas. E presta atenção nessas coisas que eu quero falar para você. Então você tem que ensinar como um mentor, como uma pessoa que realmente entende daquilo que está falando. Não como um palestrante. Não estou simplesmente falando aqui para você gostar de mim, não. Olha, eu quero que você faça isso, porque se você fizer, muito provavelmente você vai conseguir ter esse tipo de resultado. Eu já tenho anos de experiência e sei mais ou menos o que as pessoas elas passam, né, as dificuldades que elas passam, então acho que você deve fazer isso. Então é isso, tem que ter um mentor, é alguém como se fosse um pai que estivesse ensinando um filho, um professor realmente estivesse ensinando as pessoas para que elas consigam ter o resultado que elas desejam. Né? Então é óbvio que a gente tem que, né, educar com empatia, sem arrogância, sem estufar o peito e falar que a gente é melhor do que todas as outras pessoas que estão no nosso nicho. Isso daí realmente não conecta. Né? As pessoas percebem isso. Né? E além de não mostrar que você é uma autoridade, as pessoas vão começar a rejeitar você, porque elas não gostam de arrogância de forma nenhuma. Então você precisa dar pequenas transformações que as pessoas podem fazer através do seu conteúdo. Então, compartilhar não é só questão de dica, não é isso. Mas coisas que as pessoas podem aplicar, que falam, pô, que legal, aquilo lá que o Thiago me ensinou, realmente eu comecei a utilizar, consegui ter resultado. Né? Isso aí na cabeça dessas pessoas, né, no inconsciente delas, vai começar a mostrar que realmente eu também sou uma autoridade, né, pelo valor que eu estou entregando para as pessoas. Elas vão conseguir enxergar isso, sem precisar falar que eu sei. Olha, eu sei sobre... Não, vai lá, ó, você vai fazer isso assim, assim. As pessoas vão fazer, vão conseguir ter resultado. Além de elas gostarem de você, serem, né, começarem a se tornar suas fãs, elas vão enxergar você como autoridade também. Então é óbvio que você... Eu vou falar de novo aqui a respeito de storytelling. Né? Sempre que você puder contar histórias que vão se conectar com as pessoas, não só as suas histórias para falar que você é bom, mas fazer com que as pessoas se enxerguem na sua história. Fazer com que as pessoas comecem a falar, cara, eu consigo fazer isso aí também. Ele passou por este problema, eu consigo resolver, eu vou fazer também. Então, começar a entender como é que funciona tudo isso. Estude bastante sobre storytelling, que vai ajudar bastante no seu negócio também. E a última coisa, a sexta e não menos importante, né? A gente não deve se vender o tempo todo. Mas, presta atenção nisso, você tem que ser vendável o tempo todo. Como assim, Thiago? Você precisa fazer as pessoas desejarem trabalhar com você antes mesmo de você oferecer alguma coisa. Como é que a gente faz isso? Uma das formas mais fáceis é através de conteúdo. Conteúdos. Eu tenho aqui, no momento que eu gravo esse vídeo aqui, eu já devo ter, sei lá, mais de 500 vídeos no canal. Tenho centenas de artigos publicados no meu blog. Tenho um monte de coisas publicadas em várias outras redes sociais também. Isso aí desperta nas pessoas o interesse em trabalhar comigo, em comprar aquilo que eu estou oferecendo. E você deve fazer a mesma coisa, né? Ser constante, né?
e através do teu conteúdo mostrar que você sabe realmente do que você está falando. Criar, olha só isso, criar escassez e desejo com posicionamento, não com desespero de venda. Então, mostrar que você se posiciona realmente como uma autoridade, que você sabe o que está dizendo através do seu conteúdo, né? E as pessoas vão ter essa sensação de escassez. Cara, eu preciso comprar o serviço dessa pessoa, preciso comprar o produto dessa pessoa, preciso fazer aquilo que ela está dizendo, porque ela realmente se comporta como uma autoridade. Tá? E a última coisa, nesse ponto aqui, da gente não se vender o tempo todo, mas a gente ser vendável, né, o tempo todo, é que a gente precisa ser alguém que resolve os problemas com tanta clareza que a venda se torna inevitável. Olha, isso aqui é, no meu caso, eu não estou dizendo aqui para quem quiser comprar os meus produtos, como quem não tem problema nenhum, mas no meu caso aqui, olha, eu ensino as pessoas a criarem conteúdo, a terem um negócio bacana pela internet, né? Um negócio que você realmente tem orgulho de você fazer, de você realmente monetizar, né, os seus conhecimentos através de infoprodutos, através de criação de conteúdo. Quem quiser, né, o link vai estar na descrição, ou se ela me chama, alguma coisa assim. Você deve fazer a mesma coisa nos seus conteúdos. É inevitável. O desejo das pessoas, através do teu conteúdo, você despertar nelas o desejo realmente de comprar aquilo que você está oferecendo, porque é uma coisa inevitável. Eu sempre falo isso, que a venda é uma extensão natural do teu conteúdo. Você já está ajudando as pessoas a resolver algum tipo de problema. Você que é uma designer de unha, você que é uma esteticista, você que é um advogado, você que, sei lá, um cabeleireiro, qualquer que seja a sua profissão, qualquer que seja o seu negócio, qualquer que seja o que você está oferecendo, qualquer que seja o seu produto, qualquer que seja o seu serviço, faça conteúdos que mostrem que você sabe, sem você precisar ficar falando que você sabe, porque você está mostrando, né, que você realmente domina o assunto. Isso aí naturalmente vai, sei lá, vai ativar alguns disjuntores na cabeça das pessoas e fazer com que elas queiram comprar aquilo que você está oferecendo. Coloca isso aí tudo em prática, né? Anota tudo isso daí, né? Mas é para colocar em prática. Nada vai adiantar se você não fizer as coisas que eu falei para você. Eu tenho certeza absoluta que os resultados vão começar a acontecer para você. Um forte abraço e até o próximo conteúdo, então. Até mais, tchau, tchau.